A nossa aula de hoje é sobre razão e proporção. Então, primeiramente, vamos definir o que é uma razão. A razão entre dois números A e B não nulos é o quociente entre eles, isto é, A sobre B, uma divisão do número A pelo número B, que pode ser representada na forma de fração ou na forma realmente de divisão. Então, quando nós estamos falando em uma razão, nós estamos pensando em um quociente. Proporção. Proporção é quando nós temos uma igualdade entre duas razões. Então, uma proporção, nós vamos ter algo desse tipo, uma igualdade entre duas razões. A sobre B igual a C sobre D, uma igualdade entre frações, entre razões. Esta proporção aqui acima, ela é lida da seguinte maneira: A está para B, assim como C está para D. E a nossa propriedade fundamental da proporção, que é a seguinte: se essa é uma proporção válida, se isso daqui forma uma proporção, então o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, se eu multiplicar os extremos, A vezes D, isso fica igual, tem que ficar igual ao produto entre B e C. Então essa é a propriedade fundamental da proporção. Sempre que eu tiver uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Nós vamos fazer alguns exemplos utilizando esses conceitos. Alguns bem tranquilos, como por exemplo este primeiro. Em uma sala de aula temos 13 meninos e 17 meninas. Determine. Letra A. Qual é a razão entre o número de meninos e o de meninas? Então, é sempre importante você ler a ordem com que está sendo pedido. Como lá dito anteriormente, né, a razão é uma comparação, né, entre dois números. Então, entre A e B. Então, no meu caso aqui, eu quero a razão entre o número de meninos e o de meninas. Ou seja, 13 meninos e 17 meninas. Portanto, 13 17avos. Se for possível simplificar a fração, você vai simplificar. Nesse caso, não tem como, vai deixar desse jeito. Outra situação para esse exemplo ainda. Qual é a razão entre o número de meninos e o total de alunos? Então, veja que, novamente, eu quero a razão entre o número de meninos. Então, o meu primeiro número vai continuar sendo 13, só que agora eu quero o total de alunos. Ou seja, 13 mais 17, 30. Então, a minha razão 13 30avos. E se perguntasse qual é a razão entre o número de meninas e o total de alunos, agora no meu numerador da fração eu vou ter o 17, que é o número de meninas, e o total de alunos continua sendo o 30. Então, 17 30avos. Próximo exemplo. O carro em miniatura, representado abaixo, foi construído na escala 1 por 18. Então, olha só, a outra maneira de aparecer a razão, 1 por 18. Então, esse carro aqui. Então, nessa miniatura, ele tem 26 centímetros de comprimento. Olha só a pergunta. Qual é o comprimento real do carro? Então, é sempre interessante você olhar para essa escala que vai aparecer em mapas ou nesse tipo de situação, quando você está fazendo uma miniatura, né, uma redução ou uma ampliação de alguma figura. O que significa então isso daqui? Que a cada 1 centímetro da minha miniatura equivale a 18 centímetros no real. Então, sempre que aparecer desse jeito, a gente pode montar a fração 1 sobre 18. Então, 1 por 18 é a mesma coisa que 1 sobre 18. Então, 1 centímetro da miniatura equivale a 18 centímetros do real. Como a minha miniatura tem 26 centímetros e eu quero saber o comprimento real, isso daqui tem que ser igual a 26 sobre x. Como aqui em cima estava a miniatura em relação ao tamanho real, depois, a minha outra fração, eu também tenho que montar a miniatura em relação ao comprimento real, que é o que eu quero descobrir, que no meu caso aqui é o x. Para fazer isso daqui,
vou resolver a minha proporção usando a minha propriedade fundamental. 1 vezes x, 1x, ou simplesmente x, igual a 18 vezes 26, ou seja, x é igual a 468. Portanto, o comprimento real desse carro é de 468 centímetros. Próximo exemplo. O custo de fabricação de um produto é de R$ 32,00 e o mesmo é vendido por R$ 88,00. Qual é a razão entre o lucro pelo preço de venda? Então, aqui eu quero montar a minha razão lucro e preço de venda. Veja que o preço de venda eu tenho 88, mas eu não tenho o lucro. Esse R$ 32,00 é o custo do produto. Então, nós temos que analisar o seguinte: lucro é sempre o preço de venda menos o preço de custo. Então, você sempre que você precisar determinar o lucro, você tem que calcular a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Ou seja, 88 menos 32, que dá 56. Então, 56 é o meu lucro. Como eu quero a razão entre o lucro e o preço de venda, eu vou montar a minha razão. 56 sobre 88. Nesse caso aqui, é possível simplificar essa fração. Tanto o 56 como o 88 são divisíveis por 8. Então, ficaria a mesma coisa aqui, 7/11. Ou se você poderia simplificar por 2, depois por 2 novamente, depois novamente por 2, até encontrar esse resultado. É sempre importante simplificar, porque muitas vezes, quando é uma questão de alternativa, só aparecerá a alternativa simplificada. E o nosso último exemplo aqui. Uma pessoa pretende doar R$20.000 entre duas instituições de caridade, A e B, de modo que a razão entre as quantias seja 2/3. Qual será o valor que cada instituição ganhará? Então, note que a ordem é importante. Então, se é instituições A e B, o 2 é referente à instituição A, o 3 referente à instituição B. Só que aqui eu só tenho o valor total que a pessoa vai doar. Então, olha uma maneira que você pode usar para resolver esse tipo de situação. Vamos supor que a instituição X, se a instituição A ganhar X, a instituição B ganhará 20 menos X, ou seja, o total que a pessoa vai doar menos o que a instituição A já ganhou. O que eu vou fazer agora? Montar minha proporção. 2/3 é igual ao que a instituição A iria ganhar sobre o que a instituição B iria ganhar. Então, 2/3 é igual a x sobre 20 menos x. Então, eu tenho que resolver essa proporção, usando a propriedade fundamental. 3 vezes x e 2 vezes 20 menos x. Só é importante nesse tipo de situação, aqui 3 vezes x, tranquilo, 3x. Só que quando eu for fazer esse 2 vezes esse 20 menos x, eu tenho que usar a propriedade distributiva. Então, olha só, 3 vezes x, 3x, igual a 2 vezes, entre parênteses, 20 menos x. Então, aqui eu vou fazer a propriedade distributiva. 2 vezes 20, 40, 2 vezes x, 2x. Então, aqui vai ficar 40 menos 2x. Equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. O 2x que está menos vai passar mais. Então, 3x mais 2x igual a 40. 5x igual a 40. X é igual a 40 dividido por 5, que dá 8. Ou seja, a instituição A irá ganhar 8.000, enquanto que a instituição B irá ganhar 20 menos o que a instituição A já ganhou, ou seja, 12.000. E como a gente já sabia, né, 2/3, ou seja, como o 2 é referente à instituição A e o 3 é referente à instituição B, a instituição A iria ganhar menos que a instituição B. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um bom estudo a todos.